Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do workshop Domínio Exadata. Nessa semana você vai descobrir como que pessoas comuns podem ter os salários acima de R$30 mil trabalhando com o Oracle Exadata e ainda com qualidade de vida e flexibilidade de trabalhar remoto de casa ou de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet. Neste vídeo eu vou te mostrar o passo a passo que pessoas comuns podem seguir para se tornar um expert em Exadata e que são passos simples que muitas vezes passam desapercebidos pela maioria dos profissionais de tecnologia. E como você também pode se tornar um expert em Exadata e levar a sua carreira para o próximo nível. Mas antes de entrar no conteúdo, eu preciso agradecer a todas as mensagens que eu recebi sobre o primeiro vídeo. Eu li cada mensagem e tentei responder ao máximo que eu pude, e se eu ainda não respondi o seu, deixa mais um comentário aqui abaixo desse vídeo que eu vou tentar responder a todos. Mas o bacana é ver essa grande comunidade de pessoas nascendo aqui no workshop Domínio Exadata, e a sua participação e interatividade é o que nos faz continuar com este trabalho. E é o seguinte, em algum lugar aqui nessa página tem um link para o primeiro episódio. Se você ainda não viu, clica lá e assiste agora, porque no primeiro vídeo eu falei sobre como você pode ser até 10 vezes mais visto na área de TI. Mas só para deixar claro, eu não acredito em aprendizado mágico e ninguém pode prometer o que não existe. Eu não acredito que alguém possa ser um expert em Exadata sem dedicação. E o workshop Domínio Exadata, assim como qualquer outro método, não é fácil, e ser um expert, uma grande referência na área de TI, transforma a vida de uma pessoa e vale a pena cada minuto investido. Mas não é fácil e com isso 100% claro, vamos começar. E agora entrando um pouco na parte do conteúdo, eu quero mostrar para você como que você também pode ser um especialista em Oracle Exadata e como que isso pode acelerar a sua carreira profissional de uma forma surpreendente, beleza? E o seguinte, para a gente começar a falar sobre os passos fundamentais para você se tornar um expert, eu preciso pontuar algumas informações que são muito importantes. Primeiro, se você colocar em prática o que eu vou te falar aqui agora, você vai estar à frente de 90% dos profissionais que trabalham com Exadata. E o grande problema é que todo mundo tem acesso a muita informação, mas as pessoas não sabem como estudar da forma correta e como absorver essas informações, beleza? E muitas vezes não fazem certificações, nem tentam testar os seus conhecimentos e muito menos executam aquilo que a gente está falando. Então o primeiro passo, pessoal, que a gente tem que ter conhecimento é sobre a gente realmente conseguir testar os nossos conhecimentos e aprofundar e entender o que a gente precisa e encontrar rápido o que a gente precisa, beleza? E para a gente começar esse nosso papo, o primeiro passo é a documentação oficial da Oracle. Eu estou aqui basicamente no site docs.oracle.com, onde tem todas as documentações de todos os produtos, tá? E aqui eu consigo encontrar muito rápido tudo o que eu preciso. Eu não preciso decorar todos os comandos, eu não preciso saber tudo de cabeça, mas eu preciso realmente ter uma parte conceitual muito boa, ter uma base boa e saber encontrar muito rápido aquilo que eu preciso, beleza? E eu queria compartilhar com vocês basicamente como que eu encontro o que eu preciso e mostrar os principais pontos da documentação. A documentação é o primeiro passo para você se tornar um expert em Exadata, beleza? O outro ponto que eu gostaria de deixar muito claro aqui para vocês também, não espere o cenário ideal para você ser um expert, tá bom? Não desista por você não ter um Exadata, a empresa que você trabalha não tem um Exadata, você tem que ter uma mentalidade muito boa do seguinte, mesmo se eu não tenho, eu tenho acesso a muita informação, onde através dessa informação eu posso ter uma futura oportunidade. Então eu acredito muito que você precisa ser antes de ter. Então antes de você ter um salário de um especialista em Exadata ou trabalhar de fato ou ter um Exadata na sua mão para você poder estar atuando, você pode ser um especialista. Você tem acesso a muita informação e todos esses conceitos eu quero ajudar você a de fato a se aprofundar e ter mais conhecimento sobre isso, beleza? E o outro ponto que eu gostaria de falar sobre como outro passo fundamental para você ser um expert é sobre a arquitetura. E é isso que eu vou te mostrar dentro da documentação da Oracle,
como que você domina toda a parte de arquitetura do Exadata. Beleza, pessoal? E aí, vamos entrar a fundo agora, basicamente nesses conceitos. Primeira coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, aqui dentro da documentação oficial, nós temos a aba de Engineer Systems. Quando a gente fala de Exadata, a gente envolve Database, que é o banco de dados que está rodando lá dentro do Exadata, então tem muita coisa aqui importante para a gente, e Engineer Systems, que os sistemas aí de engenharia da Oracle que foram criados, otimizados, basicamente para situações específicas. Então a gente tem o Oracle Exadata, tem o Zero Data Loss, que é para backup e recover. Nós temos o Database Appliance, tem o Private Cloud, e enfim, Big Data Appliance e mais outras Engineer Systems. Mas o que a gente vai falar agora é Exadata, beleza? E o primeiro ponto, o Exadata, nós temos 3 tipos de Exadata, 3 formas da gente conseguir acessar um Exadata. Primeiro, o On-Premise, que é o Exadata Documentation. Depois nós temos o Cloud at Customer, então você pega a infraestrutura de cloud da Oracle e coloca dentro do seu data center. Então é possível isso, é um outro produto com base no Exadata. E além disso, você tem a opção do Exadata Cloud Service, que é basicamente utilizar toda essa tecnologia do Exadata na nuvem da Oracle, beleza? E o nosso foco aqui é basicamente o Exadata On-Premise, que é o Exadata Documentation. Então aqui nós temos tudo, 95% do que a gente precisa está aqui. Se você dominar essa parte aqui de Exadata da documentação, você vai estar à frente de 90% dos profissionais que trabalham com essa tecnologia. E para a gente começar, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é sobre a arquitetura. Alguns pontos que são fundamentais para você saber. Esse aqui basicamente é a documentação sobre um overview do sistema do Exadata, beleza? Um System Overview. E aqui nós temos basicamente uma introdução sobre o Exadata Database Machine e o Exadata Storage Expansion Rack. O que é isso? E a Oracle divide basicamente em 4 pontos. O primeiro ponto é a arquitetura, que é um ponto que a gente vai entrar um pouco a fundo sobre isso. Então você tem que entender realmente quais são os componentes, como que a máquina foi arquitetada, qual software, quais são os equipamentos que tem dentro da caixa do Exadata, quais são as tecnologias, etc. Então é muito importante que você domine a parte de arquitetura. Depois, nós temos a parte de configuração, onde você tem que saber como é configurado um banco de dados dentro dessa arquitetura, beleza? Então aqui você tem algumas opções de Elastic, onde você consegue fazer, por exemplo, uma customização da quantidade de database servers e de storage servers de acordo com a sua necessidade. Então você precisa dominar essa parte de configurações, principalmente na parte de storage também, na configuração do ICM, de LUMS e etc. Então é muito importante que você também domine isso. Outro ponto, você domine as features de performance. Esse aqui eu vou até mostrar para vocês o que seriam essas features de performance. São basicamente as Key Features do Exadata System Software, que basicamente é o software que roda no Exadata, onde ele traz algumas features exclusivas. Então todas essas features são features exclusivas que eu vou disponibilizar para vocês esse link no e-book para que vocês possam entender um pouco mais sobre cada uma delas, tá bom? Então aqui nós temos basicamente o Write Back Flash Cache, nós temos o Smart Flash, onde que dentro da tecnologia de Flash nós temos o Flash Cache, tem o Flash Log. Aqui dentro nós temos o Persistent Memory Accelerator e o RDMA, que é uma tecnologia nova que nós temos aqui, principalmente na interconexão aqui do InfiniBand, da última versão do Exadata. Nós temos aqui o Storage centralizado, nós temos o I/O Resource Manager, nós temos o offload, né, que você consegue exportar os dados aí do storage do Exadata com uma tecnologia bem eficiente. Então aqui nós temos até um cenário que a gente consegue ver que o próprio storage ele consegue retornar os dados da cláusula where, tá bom? Então numa arquitetura tradicional você tem que ler tudo que está em storage e levar para a memória, e da memória você vai processar a cláusula where. Já aqui com o Smart Scan, com o offload, a gente consegue de fato ter o storage trabalhando de uma forma inteligente, beleza? E basicamente incrementar o backup também utilizando offload,
proteção sobre corrupção de dados, o Fast File Create, o Storage Index também, que é um índice basicamente que ajuda a encontrar os dados numa velocidade muito mais rápida. Isso é uma feature exclusiva do Exadata, beleza? Então aqui a gente consegue ver basicamente quais são as features principais aí de performance do Exadata. Então a gente consegue ver que tem muitas vantagens comparado a uma arquitetura tradicional. E um outro ponto muito importante também são as restrições do Exadata Hack. Então aqui, por exemplo, nessa documentação a gente consegue ver o que a gente pode modificar no hardware, o que a gente pode modificar no software, o que a gente tem de restrições, o que a gente pode conectar de redes e etc. Então a gente tem toda a documentação mostrando de fato quais são as versões suportadas, o que pode a nível de software, a nível de hardware, se eu posso, por exemplo, aqui na parte de hardware a gente pode trocar o switch administrativo, você pode fazer um replace, tá? Então toda a rede administrativa do Exadata, ela é uma rede segregada e você pode fazer um replace, uma substituição deste switch, tá bom? Então você tem que saber todas essas restrições para saber o que pode e o que não pode fazer no Exadata. Então, basicamente, esse é um resumo do que você precisa dominar: a arquitetura, as configurações, as features de performance e as restrições do Exadata. E entrando um pouco mais a fundo na parte de arquitetura do Exadata, eu preciso mostrar para vocês como que funciona essa parte de network dentro da caixa do Exadata. Então a gente tem aqui um diagrama, basicamente, onde a gente consegue ver quais são os componentes fundamentais do Exadata, e aqui a gente consegue visualizar quais são as opções de redes que nós temos, beleza? Primeiro, nós temos aqui os componentes, um switch Ethernet, que é o switch administrativo, que eu falei para vocês que ele pode ser substituído, inclusive. As PDUs são basicamente as distribuições de energia, então você tem duas PDUs dentro do rack, uma do lado direito e outra do lado esquerdo. Aqui nós temos os Database Servers, que são basicamente os servidores onde vão rodar o Oracle Hack e etc., onde vão estar os servidores de banco de dados. Aqui nós temos os Storage Servers e nós temos dois switches InfiniBands, tá bom? Nessa imagem aqui, o que a gente tem de variável é que os Database Servers podem ter dois ou mais Database Servers, dependendo da configuração, e o Storage Server ele começa com no mínimo 3, então ele tem 3 ou mais Storage Servers. Já os outros componentes eles são fixos, tá bom? Então os switches, o switch Ethernet é um só, as PDUs são duas, e os switches InfiniBand, eles podem ter 2 ou 3, tá bom? Então em configurações menores, como o Exadata Quarter, você tem o switch InfiniBand, onde são dois switches InfiniBands Leafs, mas você pode também ter um switch InfiniBand Spine, que é um terceiro switch que é utilizado para a interconexão entre racks, tá bom? Então quando você tem configurações maiores, quando você pensa em interconectar racks, você pode ter um terceiro switch InfiniBand para fazer essa interconexão. E aí nas redes nós temos basicamente a rede de gerência, que é essa rede roxinha, onde ele sai do switch administrativo e ele é conectado em todos os equipamentos. Então o switch InfiniBand ele tem a rede administrativa, o Storage Server ele vai ter dois cabos administrativos, um para Net 0, que é basicamente para o sistema operacional do storage, e um para ILO, que é basicamente uma console de gerência do Exadata Storage Server. Nos DB Nodes é a mesma coisa, a gente coloca o primeiro cabo aqui no Net 0, na verdade ele já vem interconectado esses cabos de fábrica, e a ILO é basicamente uma console de gerência que você pode acessar essa console via um browser ou via linha de comando, e você pode fazer comandos administrativos da máquina, como se você pode ligar uma máquina, dar um power on, você pode desligar, você pode ver se ela está com problema de hardware, se está tendo algum alerta. Então a ILO é como se fosse realmente a console do servidor, tá bom? Então basicamente essa rede administrativa é toda interconectada nesse switch, e nesse switch é um cabo uplink que vai para a rede do cliente, beleza? As PDUs também são recomendadas que elas estejam conectadas direto na rede do cliente, até porque a monitoração de energia, e se o rack também estiver todo cheio, não sobra portas para colocar esses cabos no switch administrativo, então o recomendado é que você ligue isso direto na rede do cliente. A outra rede que nós temos é a rede client, que ela está basicamente nos Database Servers, é a rede onde vai estar instalada
o Oracle Hack, que vai ter os IPs VIP, o Scan, todos esses IPs do listener do banco de dados, ele vai estar passando por essa rede client, tá bom? Então, se você tiver vários database servers, cada database service vai ter 2 cabos da rede client. Por que 2? A Oracle recomenda em todos os níveis alta disponibilidade. Então, se uma interface parar, a outra funciona. Então, você tem 2 interfaces configuradas trabalhando junto para poder enviar todas as informações. A rede administrativa ela não tem um balde porque ela é uma rede crítica. A rede administrativa ela pode simplesmente parar e o seu Oracle Hack e o seu banco de dados vai estar funcionando normalmente, tá bom? E a outra rede que nós temos é a rede privada. Na rede privada, basicamente, ela é utilizada para fazer um interconnect entre os database servers. Então, é a rede privada realmente do Oracle Hack. E também essa rede ela é utilizada para conexão com o storage, tá bom? Então, o storage ele comunica com os database servers através da rede InfiniBand. E da mesma forma ele utiliza também a redundância aqui. Então, é passado 2 cabos basicamente. Além disso, você tem a opção de colocar também uma terceira rede aqui no Database Service. Você poderia utilizar, por exemplo, a NET 3 e 4 para uma rede de backup ou para uma rede de replicação. Então, existe essa possibilidade também de se configurar outras interfaces de rede aqui. E o próximo passo que eu queria mostrar para vocês, agora que vocês viram um pouco sobre a arquitetura do Exadata, da parte de rede, dos componentes, das features de performance, de tudo que envolve a máquina, um overview aqui sobre o Oracle Exadata Deployment Assistant. Basicamente é o OEDA que eu pedi para vocês baixarem na aula anterior. Então agora eu queria realmente passar por vocês o que é o OEDA e como que vocês podem utilizar o OEDA, tá bom? Basicamente o OEDA é um assistente que vai facilitar a implementação do Exadata e vai fazer isso de uma forma muito eficiente. Então você consegue instalar diversos clusters virtualizados, máquinas virtuais, através do assistente de deployment, beleza? E aqui dentro, basicamente, você tem 3 opções para você acessar o OEDA. A primeira opção que nós temos é o OEDA via browser, é o OEDA via web, que é o OEDA que foi lançado em outubro de 2018, onde você instala ele na sua máquina e você consegue fazer o preenchimento das informações para que o deployment seja feito. Uma coisa muito importante, todas as informações, depois que você preenche o OEDA, ele gera um XML, onde essas informações é o mesmo arquivo que é utilizado para a implementação do equipamento. Então, se tiver qualquer tipo de hostname errado, qualquer tipo de nome IP errado, isso pode gerar um grande retrabalho durante o processo de instalação, tá bom? Então é simplesmente você preenche e essas informações serão replicadas no momento da instalação do equipamento. Outra opção que nós temos é o OEDA gráfico, né? Nós temos o OEDA Java, que é um OEDA um pouco mais antigo. Depois de 2018 a gente está utilizando, realmente é recomendado que se utilize esse OEDA via web, mas antigamente a gente utilizava muito essa versão via Java. E você tem o OEDA via Command Line Interface, que é um OEDA onde você não tem modo gráfico, você consegue realmente fazer tudo de forma Command Line. E agora, aprofundando um pouco mais a fundo sobre o OEDA, basicamente esse é o processo de instalação. Você vai fazer o download da aula anterior para o seu sistema operacional, que pode ser Linux, macOS ou Windows, e aí você vai fazer a instalação de acordo com o seu sistema operacional. Depois que você executou a instalação e ele conseguiu subir o serviço, basicamente você vai no seu browser e vai entrar no seu URL que você vai conseguir acessar a interface do OEDA. E aí dentro do OEDA nós temos todos esses campos a serem preenchidos. Então, basicamente, pelo OEDA você vai preencher todos os IPs, todos os nomes das máquinas, as informações de DNS, as informações de NTP e todas as informações necessárias para a instalação. Então, o primeiro passo aqui basicamente é selecionar o hardware. Então você vai selecionar a configuração do seu Exadata. Então você vai falar o tamanho do rack, se ele é um oitavo, se ele é um quarto, se ele é um half, se ele é um full, se ele é um elastic,
Então essas configurações você vai informar de acordo com o equipamento que você tem a ser instalado, beleza? Depois disso você vai selecionar o modelo dos storage cells e os tamanhos dos discos. Então, por exemplo, no X82 você pode colocar um storage de High Capacity ou Extreme Flash. Então você vai fazer o preenchimento de acordo com realmente com o que você tem. Então é importante validar o equipamento, validar a compra que foi feita para que você possa preencher o EDA de forma adequada. Depois você vai escolher o sistema operacional. Se ele vai ser um Linux virtualizado, um Linux OVM ou um Linux Physical, que é o Bare Metal. Então você tem essa opção a ser escolhida, se ele vai ser virtualizado ou não, tá bom? E aí, depois a gente vai começar a preencher a parte de redes. Então, como eu fiz uma introdução, ficou até um pouco mais fácil para o entendimento de quantas redes são. Então você vai ter basicamente a rede administrativa, a rede InfiniBand, a rede client e, opcionalmente, você pode ter uma rede de backup adicional. Beleza? E aí dentro você vai passar todas as informações que o time de redes vai estar junto com você fornecer essas informações, que é o gateway, que é um IP address das máquinas, a máscara, os domínios e também as configurações da Ilon. Beleza? Depois nós temos basicamente a parte de usuários e grupos, onde você vai definir basicamente quais serão os padrões de nome, se a gente vai ter usuário grid, se a gente vai ter usuário ou tudo no usuário Oracle. Isso é uma opção que a Oracle permite. Isso aí fica muito a gosto realmente do cliente, de quem administra, para poder decidir se vão ser usuário grid Oracle ou somente usuário Oracle. Beleza? E outro ponto é a definição de clusters. Basicamente, se você tiver virtualizado, cada cluster, você pode ter múltiplos clusters, né? E cada cluster podem ter versões de grid e de Oracle diferentes, tá bom? Mas você também tem a opção de criar um cluster só, com grid e algumas versões de database homes diferentes. Então você pode ter um home 11, outro 12 e outro 19. Então é possível também fazer dessa forma. Na parte de disk groups, você vai basicamente colocar qual vai ser a sua distribuição dos discos. Ou você pode escolher 80% para o data, 20% para o rack. Isso pode ser totalmente customizado e envolve muito sizing para você entender qual será o tamanho basicamente dos seus disk groups. Não é recomendado criar muitos disk groups, então tente simplificar ao máximo o seu ambiente de disk groups. Os database homes, você vai colocar quais são as versões, quantos vão ser instalados e a localização que serão instalados. E aqui no database você vai colocar basicamente criar um banquinho de teste, onde você vai colocar o nome, qual que é o home, o owner e etc. E os disk groups que serão instalados naquele database. E agora a gente chega na parte de Cluster Networks. Basicamente a gente vai ter que definir aqui nesse momento quais são as redes e as informações das redes client e da rede backup, tá bom? Então nessa parte a gente realmente precisa passar as informações do gateway, qual é o IP inicial, qual que é a máscara, qual que é o domínio e etc. E aqui nós temos a opção também de alertas, onde a gente vai fazer basicamente uma configuração de envio de e-mail ou de SNMP ou SMTP, para que você possa notificar caso a máquina tenha alguma falha de hardware, algum tipo de problema, tá bom? Essa parte de Tape Library é basicamente para Zero Data Loss, então nós não vamos precisar falar disso aqui agora, mas basicamente esse é um resumo das telas que você vai ter que preencher dentro do EDA, tá bom? Mas é muito importante, você não precisa ter um Exadata para estudar e ser um expert, você pode ser antes de ter, tá bom? E mesmo que você não trabalhe com Exadata, entenda que isso é uma excelente oportunidade para a sua carreira profissional. E se você acha que você não precisa saber de Exadata, o Exadata é a base para Cloud Oracle e para Autonomous Database, que são as maiores revoluções aí no mercado de banco de dados. E eu sou basicamente uma prova, não sei se você viu no vídeo anterior, no primeiro vídeo dessa série, que eu não tinha acesso a um Exadata, eu tirei minha certificação de Exadata, e quem quer realmente dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Então não espere o cenário ideal para você ir atrás dos seus objetivos.
Você tem acesso a muita informação, nós temos muita informação gratuita e eu quero realmente te ajudar a te mostrar e te passar todo esse passo a passo de tudo que você precisa saber para de fato se tornar um expert. E agora eu quero deixar um desafio para você. Como eu passei aqui todas as informações sobre o Ueda, como que você instala, como que você baixa, eu gostaria que você simulasse o preenchimento de um Ueda como se fosse fazer uma instalação de Exadata do zero. Então, entre na aula 1, baixe o Ueda, instale o Ueda como eu te mostrei aqui, e agora eu te dou esse desafio para você, de fato, preencher um Ueda do zero. E se você tiver qualquer dúvida sobre preenchimento, coloque a sua dúvida aqui embaixo desse vídeo, que eu quero pessoalmente responder e te ajudar a como tirar as suas dúvidas sobre como fazer um deployment de um novo Exadata, como iniciar um projeto de um Exadata. Beleza, pessoal? Então, basicamente, isso que eu queria deixar como desafio para vocês. Preencham um Ueda, simule um Ueda, mesmo que você não tenha os dados de rede, coloque dados fictícios, simule uma rede, defina uma faixa de IP, defina uma máscara. Não precisa ter valores exatos de nada, até porque você não tem um ambiente, mas é basicamente para você simular e começar a entender como que funciona o processo, o que você precisa ter em mãos, quais são os conceitos que você precisa saber para de fato conseguir preencher um Ueda do zero. Beleza? Então, basicamente, esse é o desafio dessa aula. Agora, tem muita gente me perguntando se eu tenho algum treinamento completo mostrando todos os detalhes do Oracle Exadata, e a verdade é que eu tenho uma comunidade que se chama DBAOCM Club, que é basicamente um Netflix de tecnologias Oracle, onde eu tenho diversos treinamentos, não só de Exadata, mas DBA Oracle, Oracle Hack, Autonomous Database, Zero Data Loss, Recovery Appliance e muito mais. E se você está começando e quer tirar as primeiras certificações de DBA da Oracle, como o Oracle OCA, o OCP, e lá dentro dessa comunidade eu estou produzindo uma série de vídeos DBA Oracle do básico ao avançado que vai te preparar para essas certificações. E no DBAOCM Club eu compartilho todo o meu conhecimento e experiência com certificações e até mesmo experiência do dia a dia de clientes, dos maiores clientes da América Latina. E o meu objetivo com essa comunidade é dar uma atenção especial e ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos profissionais na área de tecnologia. E esse é apenas um dos benefícios que o DBAOCM Club traz. Imagina que você quer ser um profissional com excelente salário, quer conseguir a sua independência financeira, ter a possibilidade de viajar por diversos países ou ter a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo que tenha uma boa conexão de internet. E é isso que o DBAOCM Club faz por você. Ele te coloca em um alto nível de aprendizado constante através de saltos poderosos de teoria e prática. E não importa se você está iniciando ou se já atua no mercado, o DBAOCM Club vai te ajudar a atingir seus objetivos profissionais com treinamentos desde o iniciante até o avançado. E só para deixar claro, você não precisa ter terminado a sua faculdade para estudar esses conteúdos. O ideal é que você consiga estudar pelo menos 1 hora por dia de forma estratégica, para estar preparado para certificações e principalmente para o mercado de trabalho de maneira estratégica. Isso funciona muito bem, mesmo para você que dispõe de pouco tempo para estudar. Bom, daqui a alguns dias eu vou abrir as inscrições para o DBAOCM Club para algumas poucas pessoas que quiserem disputar uma vaga e aprender a acelerar a sua carreira profissional. Talvez você não saiba, mas as vagas para o DBAOCM Club são extremamente limitadas, se considerando o tamanho da audiência interessada. E no próximo episódio eu vou te explicar melhor isso, porque isso é sério. E também eu vou te mostrar detalhadamente o meu checklist que eu utilizei para tirar a minha certificação de Exadata em 7 semanas. Então se programe para não perder nada, pois a aula 3 eu vou mostrar tudo o que foi falado na aula 1 e 2 na prática, com uma super aula. Enquanto isso, eu quero te pedir para me seguir nas redes sociais e deixar o seu comentário aqui abaixo desse vídeo, dizendo o que você achou ou até mesmo colocando qual é a sua maior dúvida. E marque um amigo que também precisa ver essa série de vídeos. E não se esqueça de baixar o e-book desta aula que está aqui nessa página para não perder nenhum detalhe. Então é isso e eu te vejo no vídeo 3. Fique preparado. Meu nome é Jean Rodrigues e eu trabalho como Principal Cloud Architect aqui na sede da Oracle no Vale do Silício. Eu trabalhei com o Guilherme Brito durante 2 anos, enquanto ainda trabalhava na Oracle do Brasil, e eu posso dizer, sem dúvida alguma, que ele é um excelente profissional, um dos experts mais respeitados que eu já tive a oportunidade de trabalhar.
O Brito conquistou a certificação que tem o maior nível de complexidade da Oracle, que é a Oracle Certified Master. Então ela é uma referência para mim em planejamento, resiliência e execução quando o assunto é certificação em tecnologia. Sem dúvida eu recomendo o método e o conteúdo que o Brito tem a oferecer nesse assunto.